A verdade é que o cansaço de quem ainda segue acreditando é diferente de tudo, porque é o cansaço de quem continua, de quem orou de novo quando a oração anterior não teve resposta visível, apareceu de novo quando a vontade era sumir e escolheu confiar quando a lógica dizia que confiar não estava dando em nada. E no fim, ela não desiste. Essa exaustão silenciosa e real é a de quem ainda está no caminho, ainda está de pé, ainda está acreditando, mas também está exausto de estar no meio disso tudo. Por fora, tudo em ordem. Por dentro, você carrega algo que pesa mais do que qualquer pessoa consiga medir. A distância entre o que foi prometido e o que ainda não chegou. Essa distância tem uma textura específica. Não é descrença, porque você acredita. A impaciência simples também não é isso, porque você já esperou tempo suficiente para saber que não é isso. É algo mais fundo, a sensação de que talvez a sua espera seja diferente das outras, de que talvez o que Deus faz pelos outros não seja o que Ele vai fazer por você. Esse pensamento raramente é falado em voz alta, porque parece falta de fé. Então você carrega esse peso em silêncio e vai ficando mais pesado a cada mês que passa sem resposta. Existe ainda um segundo peso que vem junto com esse, a performance de quem está bem. Porque além de carregar o que pesa, você ainda precisa enquadrar, minimizar, explicar de um jeito que não assuste as pessoas ao redor, que não pareça falta de fé, que não preocupe quem te ama, que não cause constrangimento no grupo onde você é visto como alguém que confia em Deus. Esse segundo peso é, às vezes, mais exaustivo do que o primeiro. Tem algo solitário em carregar isso com tanto cuidado. Porque enquanto por fora você parece bem, por dentro está mantendo algo que consome energia real. E a manutenção dessa performance cobra um preço que raramente é reconhecido, porque raramente é nomeado. Esse pensamento não é falta de fé. É o sinal de alguém que esperou, que investiu, que acreditou de verdade e que ainda não viu. A dor disso é real, legítima, e não precisa ser suprimida para você ser considerado fiel. Deus não precisa que você finja que não está cansado para continuar presente. O que eu quero te dizer é simples, apenas não pare. A sua virada está vindo, e quando chegar, vai provar que a sua espera nunca foi em vão. Sempre houve um propósito. A espera longa forma coisas que nada mais forma. Isso não é frase de consolo. É observação de processo. A fé que só existe quando as coisas estão andando bem não é fé de fundamento, é fé de temperatura, que sobe quando o ambiente aquece e desce quando esfria. A que permanece durante a espera longa, quando não há argumento externo suficiente para justificá-la, quando persiste por decisão e não por emoção, essa fé tem uma qualidade diferente. Não porque a emoção seja ruim, mas porque fé que só existe com suporte emocional não foi testada. A testada é outra coisa. Você está desenvolvendo essa qualidade agora, mesmo sem saber, mesmo cansado. E além da fé, a espera está formando outra coisa, capacidade de segurar a carga. Todo o peso que você sustentou durante a espera, toda dúvida que não deixou te engolir, todo dia difícil que você atravessou sem resposta disponível, foi fortalecendo algo, não tornando você insensível, mas tornando você capaz de um nível de responsabilidade e profundidade que a vida confortável nunca produziria. Há uma diferença entre a pessoa que nunca foi testada e a que foi testada e permaneceu. Por fora, podem ser indistinguíveis. Por dentro, a estrutura é completamente diferente. A primeira tem fé de vitrine, bonita, organizada, nunca exposta ao peso real. A segunda tem fé de fundação, menos visível, menos polida, mas construída com material que suportou pressão real. Você está do segundo lado agora. Tem ainda um terceiro elemento.
A espera longa constrói uma intimidade com Deus que a vida fácil não constrói. Quem recebe resposta rápida aprendeu que Deus responde. Quem esperou longo aprendeu quem Deus é quando a resposta não chega. Aprendeu que sua presença não depende da sua resposta, que Ele é fiel antes de ser visto como fiel. Esse aprendizado tem um peso diferente. É o conhecimento que nenhum curso, nenhum livro e nenhum testemunho de outra pessoa consegue transferir. A virada que está vindo não vai chegar para uma versão de você que não existia antes da espera. Vai chegar para quem você se tornou dentro dela. Abacuque 2:3. A visão ainda está para o tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-a. Certamente virá, não tardará. A profecia de Abacuque foi dada num contexto de silêncio prolongado. O profeta havia clamado, feito as perguntas certas e permanecido no posto de vigia esperando resposta. E a resposta que veio não foi a resolução imediata. Foi a instrução de escrever o que viria e de esperar, com a garantia de que certamente viria. Essa garantia não muda o tempo da espera, mas muda o que você faz com ele e quem você se torna dentro dele. Se esse conteúdo está chegando onde precisa chegar, considere se inscrever no canal e deixar o like. Ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho e levar essa mensagem para quem também precisa ouvir hoje. José passou anos preso por algo que não fez. Essa é a parte da história de José que costuma ser usada como introdução. O poço, a prisão, a paciência. Mas existe um detalhe de Gênesis que não recebe a atenção que merece. Em Gênesis 45, quando José finalmente se revela aos irmãos, já no palácio, com poder e posição, anos depois de tudo, ele chora. Com força suficiente para ser ouvido por toda a casa do faraó. O que esse choro diz? Ele diz que a virada não apagou o que foi carregado. José estava no palácio. Tinha poder, posição, reconhecimento. E quando os irmãos chegaram, tudo que havia sido carregado durante os anos, a injustiça, a saudade, anos de distância sem explicação, veio à tona de uma vez. Não porque ele estava em derrota, porque a virada criou espaço para sentir o peso de tudo que havia sido sustentado. O choro de José no palácio é a validação retroativa da espera. Não foi derramado porque José estava fraco. Foi derramado porque chegou o momento em que havia espaço para sentir o que havia sido contido durante anos de necessidade de se manter de pé. O palácio não eliminou o peso da prisão. Criou o espaço seguro para ele finalmente ser sentido. Isso também é parte da virada. Ela não apaga o que foi difícil. Ela cria a condição para você finalmente processar o que foi difícil de verdade. E há algo que José não conseguia ver dentro da prisão, que a prisão estava posicionando. Que o sonho do faraó precisaria ser interpretado num momento específico, que aquele momento dependia de José estar presente, e que estar presente dependia de cada passo da cadeia que parecia injustiça acumulada. A prisão não era obstáculo no caminho do propósito, era parte do caminho. Essa lógica retroativa é desconcertante quando vista de dentro. Dentro da prisão, José não tinha acesso a essa lógica. Só via grades, só sentia injustiça. Como saberia naquele momento que o carcereiro que confiou nele estava preparando relações que eventualmente o levariam ao palácio? Ou que o esquecimento do copeiro serviria para o momento ser exato? Dentro de cada passo parecia abandono. Do palácio parecia design. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A frase não tem exceção nem hierarquia entre o que foi bom e o que foi difícil. A cooperação para o bem inclui o que pareceu injusto, o que demorou mais do que deveria.
Tudo coopera, e isso significa que nada do que você viveu durante essa espera foi desperdício. Você não consegue ver daqui o que a espera está posicionando. José não conseguia ver da prisão o que estava sendo alinhado para o palácio. A perspectiva que permite enxergar a cooperação de romanos em tempo real não existe. Ela é retroativa. Mas a garantia que sustenta enquanto você não vê é anterior à perspectiva, a promessa de quem conhece o projeto inteiro. Virada não é o fim da história. É a confirmação de que a história sempre teve direção e que a espera foi parte dessa direção, não desvio dela. Quando a virada chegar, e ela vai chegar, vai fazer uma coisa que nenhum consolo conseguiu fazer durante a espera. Vai provar. Vai provar que o que você acreditou valia ser acreditado, que os dias em que você persistiu, sem argumento disponível, tinham fundamento real, que Deus estava presente nos silêncios e trabalhando nos bastidores de capítulos que por fora pareciam só pausa. Isso é diferente de receber uma bênção. Receber uma bênção é bom, mas a virada que vem depois de espera longa carrega algo a mais. Carrega a resposta retroativa a cada pergunta que ficou sem resposta durante a espera. Cada por que ainda não. Cada noite difícil, cada vez que você escolheu continuar sem saber se estava certo em continuar, a virada responde tudo isso de uma vez. Não com explicação detalhada de cada passo, mas com a evidência de que o caminho levou a algum lugar, de que a direção era real e a confiança tinha objeto concreto. A diferença entre receber bênção sem esperar muito e receber a virada depois de espera longa não está na bênção em si. Está no que a espera depositou dentro da pessoa antes da bênção chegar. A virada que encontra alguém que esperou de verdade encontra um recipiente diferente e produz um resultado diferente. Quem esperou muito ficou transformado. Quem recebeu rápido ficou grato. Gratidão é boa, transformação é outra coisa. A resposta retroativa da virada é uma das experiências mais desoladoras que existe, no bom sentido. Desoladora porque você vai sentir o peso de tudo que carregou de uma vez, como José sentiu quando chorou diante dos irmãos. E libertadora porque, de repente, a narrativa da sua vida toda muda de perspectiva. O que parecia série de acasos ou de infortúnios revela-se sequência com lógica interna. Esse é o momento em que todas as coisas cooperam para o bem. Deixa de ser um versículo memorizado e se torna experiência verificada. Você vai saber, não porque alguém te ensinou, mas porque você viu. E esse tipo de conhecimento é diferente de tudo que qualquer ensinamento pode oferecer. José, no palácio, não recebeu uma explicação retroativa de cada sofrimento. Recebeu a posição que só era possível por causa do caminho. E o caminho, visto de lá, revelou sua coerência inteira. O que de dentro da prisão parecia aleatório, mostrou-se, da perspectiva do palácio, como sequência com lógica. A sua virada tem esse caráter, e quando chegar, você vai entender coisas sobre o caminho que o caminho sozinho não era capaz de te mostrar. Tem uma armadilha que espera na virada. A tentação de apagar a espera. Quando as coisas mudam, quando o que você estava pedindo finalmente chega, o instinto natural é querer esquecer o período difícil, seguir em frente, não olhar para trás, deixar o que foi pesado ficar para trás. E embora isso seja compreensível, desperdiça algo que a espera produziu e que a virada vai precisar. O que a virada vai precisar é exatamente o que a espera formou. A fé que foi testada e permaneceu não é a mesma fé de antes da espera. É mais funda, mais real, capaz de sustentar o que vem depois. A profundidade que o sofrimento abriu e a capacidade de carregar que foi fortalecida no processo não são só memória a ser guardada. São recurso para o que vem depois. E essa distinção importa.
Memória fica no passado. Recurso funciona no presente. Guardar a espera como memória é deixar que ela vire museu. Algo que você visita de vez em quando para lembrar que foi difícil. Guardar como recurso é permitir que ela vire ferramenta, algo que você usa para navegar o que vem depois com uma profundidade que quem não esperou não teria. José no palácio precisava de tudo que José na prisão havia se tornado. A compaixão que o levou a chorar quando os irmãos chegaram, a sabedoria para além da posição, a capacidade de não usar o poder para punir, tudo isso foi formado durante os anos difíceis. O palácio usou o que a prisão produziu. E aqui está o que isso implica para você. A virada que está vindo não vai chegar para uma versão genérica de você. Vai chegar para quem você se tornou dentro da espera, com as marcas, com a fé testada, com a capacidade que o caminho construiu. Isso não é metáfora de consolo, é a lógica do propósito. O que você será chamado a fazer depois da virada vai requerer exatamente o que a espera formou. Se o caminho fosse diferente, você chegaria diferente e não teria o que vai ser necessário. A sua virada vai usar o que a sua espera produziu. E é por isso que a espera nunca foi em vão. Não só porque a virada vem, mas porque o que você se tornou durante a espera é parte do que vai ser necessário depois dela. Guarda o que a espera ensinou, não como cicatriz a ser escondida, como fundação a ser usada. A âncora não impede o barco de se mover, impede a deriva, deixa o barco responder à maré, girar com o vento, se mover conforme a água, mas mantém uma linha com o fundo que impede que o vento carregue para longe do porto. Âncora e movimento não são opostos. A âncora é o que torna o movimento seguro. O propósito que sustentou você durante essa espera é essa âncora. Sem eliminar a dificuldade ou tirar o peso, manteve uma linha com algo mais fundo, com o chamado, com a promessa, com quem você sabe que Deus é, que impediu que o vento da dúvida te carregasse completamente para longe. E agora, essa âncora vai sustentar a nova fase também, porque a virada sem propósito é sorte. Acontece, muda as circunstâncias, mas passa. A que chega sustentada por propósito é outra coisa. Chega no momento certo, encontra quem estava sendo preparado e abre caminho para o que vem depois com toda a lógica de um projeto que sempre teve direção. Enquanto não chega, a âncora faz o seu trabalho. Não vai fazer os dias ficarem mais fáceis, não vai eliminar a dúvida quando ela aparecer, não vai resolver o silêncio que pesa, mas vai impedir que o vento te carregue completamente para longe de quem você sabe que Deus é. Vai manter uma linha, fina às vezes, quase invisível, entre você e o abandono da espera. Cada dia que você escolheu continuar quando podia ter parado, cada noite em que você voltou para Deus com mais perguntas do que certezas, cada momento em que você decidiu confiar sem sentir a confiança, tudo isso estava sendo registrado por quem conhece o projeto inteiro. Nenhum dia foi desperdiçado, nenhuma oração foi perdida, nenhuma escolha de continuar foi invisível. O propósito que a sustentou está ativo e a virada está vindo, mais perto do que parece quando você está dentro do cansaço de esperar. Respira. Agora te convido a deixar essa oração tomar verdade na sua vida. Ore comigo. Pai, eu preciso ser honesto sobre o quanto a espera cansou. Não estou desistindo. Se estivesse, não estaria aqui. Mas o cansaço é real e eu não quero mais fingir que não é. Quero chegar na tua presença com o que realmente estou carregando, não com a versão polida do que acho que devo sentir. Então aqui está. Estou cansado de esperar, cansado de acreditar sem ver, cansado de dizer que confio quando há noites em que a confiança parece mais uma decisão sofrida do que uma certeza tranquila. Eu acredito, mas quero que tu saibas que acreditar aqui tem custado. E ao mesmo tempo eu te agradeço.
Porque quando olho para o que essa espera fez em mim, o que formou, o que fortaleceu, o que a dificuldade abriu de profundidade onde antes havia superfície, eu consigo ver tua mão. Não em tudo ainda, não com clareza total, mas o suficiente para reconhecer que tu não estavas ausente. Tu estavas formando. Perdoa-me pelos momentos em que interpretei o silêncio como abandono, pelos momentos em que assumi que o atraso era resposta negativa, que a demora era sinal de que eu estava errado em esperar. Eu sei agora que silêncio e ausência não são a mesma coisa, mas precisei de tempo para aprender isso, e nem sempre aprendi bem. Ajuda-me a não desperdiçar o que a espera produziu, sem apressar a saída do processo antes de ter recolhido o que ele estava construindo em mim, sem correr tão rápido para a virada que eu chegue lá sem o que a espera me deu para carregar. Eu peço pela virada, Pai. Peço com expectativa real. Não a expectativa nervosa de quem não sabe se vai ser respondido, mas a expectativa de quem acredita que a visão ainda está para o tempo determinado e que certamente virá. Dá-me paciência ativa nesse ínterim, não a passividade de quem desistiu de esperar e só aguarda, mas a postura de quem está de vigia, atento, pronto para reconhecer o que está chegando quando chegar. A paciência de Abacuque no posto, não sentado sem fazer nada, mas posicionado para ver. Quando vier, que eu me lembre de ti primeiro, que a primeira coisa que eu faça com o que chegar seja reconhecer que foi tua mão, tua fidelidade, sustentando o que eu já não conseguia sustentar sozinho. E que eu entre na virada inteiro, com tudo que o caminho construiu, não apesar do caminho, mas por causa dele, sem guardar como cicatriz o que foi formado para ser recurso. A minha espera nunca foi em vão. Eu escolho acreditar nisso hoje. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração chegou no lugar certo, escreve aqui embaixo. A minha espera tem propósito. Isso é declaração de fé, não sobre o que você vê, mas sobre o que você escolhe crer antes de ver. Vai ajudar outras pessoas que estão no mesmo lugar a encontrar esse vídeo, e vai ser um lembrete para você de que hoje você escolheu a postura de vigia em vez de rendição. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. É muito gratificante para nós. Se quiser continuar essa caminhada com mais profundidade, um material que vai direto nos lugares que essa espera tocou, que te ajude a atravessar o que falta com mais clareza, sem desperdiçar o que a espera já formou e sem perder a postura de vigia. O link está fixado aqui no primeiro comentário. Vale muito acessar. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.